Boa noite, galera. Mais um tutorial aí, né? Hoje nós vamos discutir um pouco e falar sobre a forma, né? Como o modo como o leigo, né? Às vezes até mesmo o próprio capoeirista, né? Como eles na verdade, eles veem, né, a capoeira dentro, cada um, né, dentro da sua perspectiva, né? Alguns veem a capoeira como luta, outros veem a capoeira como dança, outros veem como jogo, né? E aí é tudo uma questão de contexto, né? Quando eu falo isso, quer dizer o seguinte: depende muito de onde a capoeira está sendo desenvolvida, né? Dentro de qual aspecto, né, a gente consegue estar visualizando, né, a capoeira. E aí cada um vai ter esse modo, né, assim, digamos, de estar trabalhando a capoeira à sua maneira. E na forma como eles trabalham, e vai passar uma ideia, né, pelo menos para quem está observando, né, de interpretar a capoeira dentro dessa visão, né, daquilo que está sendo apresentado, né. Daí onde as pessoas ainda têm muito essa dúvida, né, se a capoeira é uma dança, se é um jogo, né, ou se é uma luta. Então vai depender de cada um, né? Tanto quem transmite a capoeira, né, da sua maneira, quanto quem observa. Nós temos aí os dois lados, né? Nós temos o lado aí do, da pessoa que desenvolve o trabalho e o lado daquele que observa, né, esse trabalho desenvolvido, né? Isso tanto vai da parte do praticante quanto da parte do espectador, né? Tem bastante essas coisas. É importante a gente ver isso com um certo cuidado, vamos dizer assim, porque uma coisa é aquilo que eu desenvolvo, teoricamente, outra coisa é aquilo que vai para a prática, né? Como isso é apresentado fora, né, desse espaço qual a atividade é desenvolvida, né? Porque senão começa a passar uma ideia de que aquilo ali é uma verdade absoluta, o que muitas das vezes acontece. Às vezes você desenvolve uma determinada maneira de trabalhar a capoeira, né, ou outras modalidades, né, e chega num outro espaço, eu quero impor esse tipo de ideia, né, fazendo com que isso realmente tenha uma certeza absoluta de que aquilo ali é o correto, né? Porque a capoeira não é nada disso, a capoeira não é nada daquilo, mas só que às vezes eu estou dentro de um espaço onde uma grande maioria que está ali naquele espaço não tem esse mesmo olhar, né? E aí que começa o grande problema do negócio, né? Então, a maneira como eu pratico, ela me é passada de um jeito e quando eu vou reproduzir isso, né, as pessoas ali dentro de um outro espaço começam, aliás, passam também uma outra ideia, entendeu?
que não tem nada a ver com a qual eu estou ali realmente convivendo no meu dia a dia. Isso a gente tem que estar atento um pouco a isso. Então, a ideia é o quê? A gente está buscando algo que tenha um desenvolvimento mais amplo, né? Não algo que realmente que passe uma visão, né? Que passe uma visão de que isso aqui é certo, que aquilo ali é errado. Geralmente nós somos treinados, né, a pensar dessa maneira. Isso é certo, isso é errado, isso aqui pode, isso aqui não pode, né? Então não nos é ensinado a pensar e a lidar com coisas que contradizem, entendeu? Aquilo que nós fazemos no nosso cotidiano ali, né, de treinamento. E é isso que precisa ser mais encarado. Porque se eu quero desenvolver a capoeira como luta, beleza. Eu não só tenho que pensar a capoeira como luta, mas também praticar ela como luta. Se eu quero desenvolver a capoeira como dança, aí eu já tenho que desenvolver outras coisas, entendeu? Que vão, né, além do jogo, né? Aí já entra a questão da musicalidade, da instrumentação, aí já entra outros tipos de elementos que vão complementar, né, o treinamento cotidiano. Eu conheço muitos grupos de capoeiras, né, que desenvolvem a capoeira mais nesse nível de dança, né, de apresentação, de shows, né? Eles não têm essa visão de capoeira, entendeu? Até mesmo de um jogo mais pegado, entendeu? Ou de trocação. Eles não têm essa visão. Então, eles já têm uns treinamentos específicos, né? Já identifica com o grupo o modo como eles jogam, o modo como eles movimentam, você já percebe isso logo de imediato. Isso já fica bem visível, né? Então, assim, essa visibilidade que eu estou falando, né? A maneira como você pratica essas atividades, né? Deixa bem claro ao olhar, entendeu? Até mesmo de quem é leigo, né? As pessoas percebem que isso é um pouco diferente. O modo como, né, os praticantes se interagem entre si. A outra maneira da questão do jogo, o jogo na capoeira, eu particularmente, aí eu já estou falando do meu ponto de vista, minha visão, eu acho muito mais difícil de praticar capoeira a nível de jogo. Porque o que acontece? Quando a gente fala de jogo, aí eu vou falar capoeira no contexto geral, não vou ficar discutindo particularidades em termos de Angola, de regional, de contemporânea, de capoeira de cordel. Eu acho mais difícil porque a capoeira, nesse quesito, eu já acho ela mais seletiva, né? Aí ela já é mais seletiva. Porque o que acontece? Existem maneiras diferentes de você avaliar o jogo, porque a ideia que você tem de jogo ela é muito ampla, né? E aí, quando entra assim, no quesito toque, né, velocidade do toque, cadência de toque, né, as movimentações em si, né, isso tudo começa a ficar um pouco mais complexo, porque você tem uma variedade muito grande, não só na forma de executar, né, mas também de interpretar. E muitas das vezes a gente não se liga muito nisso, né? E o jogo em si, ele é mais complexo, porque ele entra também na questão da competição. Ele não é só na questão do quesito academia, roda, né, que seja lá fora, que seja em eventos capoeirísticos, né, mas ela entra também no quesito competição. E aí é um pouco mais complicado, porque, querendo ou não, é bem seletivo.
Porque aí você começa a ter problema na questão da faixa etária, você começa a ter problema na questão, aí eu volto a discutir da estrutura física, né, de cada um, que isso também interfere, muitas das vezes o capoeirista ele não se atenta muito para isso, né? Aí a questão também da criança, do adolescente, da mulher, do deficiente, aí começa uma série de coisas que você realmente tem que avaliar de como está fazendo um trabalho específico nessa questão do jogo, né? Porque o treinamento geral, né, o geralzão que a gente faz, que é o que pega um todo, né? E aí depende de cada um dentro do que ele trabalha especificamente, né? Tem que saber se esse treinamento que ele faz, se ele abrange a maioria, porque muitas das vezes o treinamento ele não abrange a maioria. E muitas das vezes, hoje, mais do que nunca, muito do que a gente tem de treinamento de capoeira, ele é voltado mais para a galera mais jovem, né? A gente ainda não tem, volto a dizer, volto a discutir isso. A gente ainda não desenvolveu uma capoeira para as pessoas de idade mais avançada. Aí, assim, eu falo acima de 50, 60. Às vezes o cara fala assim, na minha academia tem. Não, eu estou falando que não tem. Eu estou falando que a gente não tem um treinamento desenvolvido para isso, para lidar com esse público, né? Muitas das coisas que a gente faz é meio que, né, não sei se esse seria o termo, mas eu vou dizer meio que a toque de caixa, né? É meio assim que no achismo, a gente faz muita coisa no achismo. A capoeira ainda está muito ainda, porque ela é muito ampla. A capoeira dentro das suas diversidade, né, artística, vamos dizer assim, ela é muito ampla. Então, a gente ainda não tem um trabalho específico. Até o trabalho que a gente faz com criança ele é muito recente. Ele é um trabalho muito recente. É um trabalho que ele começa aí a partir final da década de 90. Por quê? Porque você começa a perder esse público adulto, público mais adolescente. E aí as pessoas começam a investir mais em trabalho infantil, né? Por quê? Porque é o que garante, é o que começou a garantir público em termos de prática, porque a maioria do pessoal adulto, né, como todo mundo sabe, a maioria do pessoal adulto não tem muito aquele, a não ser que ele vá seguir a capoeira profissionalmente, porque não são todos, né? Mas quando você investe no público infantil, o retorno é mais certo, principalmente para quem tem um trabalho com capoeira. Quando você vai investir no público adolescente, no público adulto, você já tem que pensar numa possibilidade de ter um trabalho mais voltado para a questão profissional hoje em dia, né? Para quem vai realmente dar aula, quem vai futuramente sobreviver, né, com capoeira. Essa semana eu tive numa academia famosa aí, academia tradicional aí, antiga aí, de luta, e a gente estava discutindo justamente sobre essa questão do público adulto, né? Eu tive lá e eu não, assim, eu vi lá tem muito adulto, muito adulto, muito pessoal graduado. Mas o que acontece? O foco ele é outro. Então você tem um trabalho mais no sentido de graduar, né, o aluno rapidamente, para que ele consiga desenvolver um trabalho, que você consiga trabalhar com outras filiais, você criar uma rede, né, de ensino. Então, a capoeira, a partir da década de 90, ela já começa a trabalhar mais com essa visão, mais de mercado. E aí, qual era o público que você tinha ali que segura ali? É o público infantil, né? É os trabalhos em instituições públicas, é os trabalhos para instituições particulares ou entidades, contratos, e por aí afora. Começou a segurar, né?
aquele público que a gente tinha, que só fazia capoeira de forma prazerosa, de forma lúdica, né? Descomprometida, esse público ele meio que desaparece da capoeira. E hoje a gente tem um outro público que, na verdade, acaba que a gente ainda não se preparou para ele, que é o público, entendeu? Com idade mais avançada, que é a galera aí acima dos 60 anos aí. Né? A gente ainda não tem ainda uma capoeira para esse público. Por mais que muitos falem, eu tenho, o pessoal fala muito, né? A gente trabalha, você tem a capoterapia, eu já até discuti isso aqui uma vez, mas é uma coisa mais lúdica, é uma coisa mais prazerosa, no sentido de estar fazendo uma atividade ali onde não tem praticamente capoeira, propriamente dito. Entendeu? Aquela ideia de capoeira, entendeu? Então você tem uma coisa ali bem mais ali, no sentido de meio que de lazer mesmo, entendeu? Da pessoa ir ali, fazer atividade, bater um instrumento, cantar, entendeu? Um outro olhar, entendeu? Muito diferente, muito distante, né? E tem um colega também nosso também, eu ainda não vi o trabalho dele especificamente, eu leio assim algumas vezes, entendeu? Por alto, né? A gente que já está nisso há muito tempo, né? A gente olha, já deduz assim por alto, né? Não estou assim afirmando, mas dá para se ter uma ideia. Que também trabalha no mesmo segmento, né? De uma coisa mais lúdica, que acho que é gingoterapia, alguma coisa assim. O único que eu vi um pouco mais que tem mais a ver um pouco, já falei isso, acho que já falei isso aqui também, é a somoterapia, né? Acho que é do Roberto Freire, entendeu? Uma coisa assim, acho que é Roberto Freire e o outro, acho que não sei se é Paulo da Mata, alguma coisa assim, entendeu? E isso já é um trabalho antigo também, bem antigo. Eles fazem até com a capoeira Angola. Inclusive a capoeira Angola ela entra ali como elemento, né? Como ferramenta de trabalho dentro dessa somoterapia, né? Mas ela é uma coisa mais terapêutica, entendeu? É uma coisa mais terapêutica, bem interessante, eu achei bem interessante, entendeu? Mas é um outro tipo de público também, entendeu? Um público também mais jovem, né? Eles não têm assim, eu não percebi assim, um trabalho mais amplo também, não. E vi uns outros trabalhos também, o outro acho que foi na Bahia, eu não esqueci foi o nome do mestre, mas também é uma capoeira normal, é só a linha de pensamento dele que é um pouco diferente, que eu achei interessante, que é a capoeira holística, alguma coisa assim, né? Ele chama de capoeira holística, né? Então, assim, eu não sei se esse tipo de trabalho, eu penso, né, comigo, entendeu? Eu já dei aula para muito pessoal de idades mais avançadas, desde a minha época de contramestre, entendeu? De mestre, sempre trabalhei com o pessoal com idade mais avançada, mas eu desenvolvi uns trabalhos mais diferenciados. Eu não focava muito nessa questão de movimentação, focava mais na parte ali mesmo de instrumentação, de musicalidade, né? Mais no sentido ali mais artístico mesmo ali da capoeira. E eles gostavam muito, né? E, e o que acontece? Eu não lembro assim de nada praticamente assim que venha desenvolver de uma forma assim bem direta, entendeu? Para esse público. Até mesmo o público infantil, a gente observa muita coisa, deixa muito a desejar, entendeu? Até para o público infantil.
Aqui, nós aqui, por exemplo, na área de kickbox, aqui nós praticamente fomos os primeiros aqui a botar a meninada para competir, entendeu? E praticar com esse público. A gente já tem um trabalho que bem avançado nessa área com criança, na área do kickbox. Karatê, judô, essas outras modalidades, as crianças elas já estão há um tempo, né, desenvolvendo aí. Mas no kick, não. No kick é uma coisa nova. A gente conseguiu trazer, né, uma coisa nova, principalmente no quesito competição. Né? Não só na prática do kick, mas também no quesito competição também. Né? Aí a galera começou a embarcar mais nessa daí. Agora, a capoeira, apesar de ser uma coisa muito, muito recente, essa prática com criança, e aí quando eu discuto a questão da capoeira, quando eu trago essa reflexão sobre a questão da capoeira dança, jogo, luta, justamente pensando nesses públicos, né? Pensando na galera mais nova e pensando lá na frente, né? A longo prazo, na galera mais idade. Porque, na verdade, a gente trabalha com o pessoal do meio, né? Que é ali mais adolescente, o adulto, né? A galera mais jovem. A gente trabalha mais com esse público. O tipo de treinamento até então desenvolvido é mais esse público. Mesmo as pessoas que estão à frente de um trabalho, que são mais com idade mais avançada, também trabalham muito com jovem. Muito, muito jovem. Por quê? Quando é na área de luta, você tem muita questão da competição. Então é mais interessante trabalhar com esse jovem. Né? Ele, dentro de competição, a gente dá mais resultado. Até porque o que atrai mais essa galera é justamente a competição. E o que está acontecendo com a capoeira hoje atualmente? O que está atraindo muito público é porque você está voltando essa questão da competição. E outra coisa mais interessante, que são competições que trazem, dão retorno no sentido de recompensa. O que são recompensas? Você tem campeonato, você tem premiações, você tem coisas que conseguem assediar legal para que esses praticantes, entendeu, realmente se interessem. Porque se for só pelo quesito roda, muitas das vezes não atrai tanto. A capoeira ela começa a perder muito nesse aspecto. Eu não sei quem gosta mesmo. Mas o grande foco hoje em dia geralmente ainda continua sendo o público infantil. Né? Eu falo porque eu tenho um trabalho hoje desenvolvido, que eu desenvolvo, né, com criança, e é muito recompensador. Né? Só que eu, por exemplo, eu seguro muita coisa em termos de treinamento com criança, porque me preocupo muito com essa questão lá na frente. Entendeu? E como que vai ser isso lá na frente, geralmente. A capoeira ela perdeu muito, a gente teve muitos problemas aqui, entendeu? Em escola, uma série de coisas, justamente por não ter um trabalho específico para esse público. Você tem um trabalho que cada um faz a sua maneira, mas é um trabalho que não se pensa lá na frente. Esse é o problema. E hoje a gente tem uma população com idade mais avançada, e é um trabalho também que muitas das vezes as pessoas também não estão se preocupando muito com isso. Né? E enquanto que as outras lutas, geralmente, elas já se preocupam com isso. E assim, então, assim, nós temos muito ainda que avançar. Porque o grande problema que acontece, qual é o outro grande problema? Nós temos muitos praticantes de capoeira, jogadores de capoeira, que dão aula dentro dessa visão, baseado, entendeu, na visão deles. Se eu, por exemplo, qual é o grande problema dos campeonatos que estão surgindo agora? Aí eu falo para quem está à frente de trabalho. Qual o grande problema? Se você é competidor, né, e dá aula de capoeira, o seu interesse vai ser trabalhar competidor. Entendeu?
É igual acontece aqui no sistema de luta. Uma grande maioria que estão à frente de trabalho aqui são competidores. Então, assim, o foco do camarada é esse, é competir, é treinar pessoas para competir. Entendeu? Então, o cara não quer se preocupar muito com o trabalho, talvez na visão dele ele fala assim, quando eu parar de competir, eu vou me preocupar, entendeu? Em desenvolver um trabalho para mim trabalhar com criança, trabalhar com idoso, trabalhar com deficiente. Então, ele pensa nisso lá na frente. Ele não pensa nisso agora. E aí que é o grande erro. O grande erro é esse. Né? Eu ficar protelando, né? Ou procrastinando, né? Vamos dizer assim, algo que poderia estar sendo desenvolvido agora. Então, esse lá na frente, que eu não sei quando, né? Porque isso é indefinido, é que acaba trazendo uma série de consequências, que eu não sei exatamente como lidar com essas consequências lá na frente. Né? Esse é um dos problemas que a gente encara muito dentro da capoeira. A capoeira ficou muito tempo, né, com exceção dos megas grupos, que faziam seus próprios campeonatos, né, e ainda a grande maioria faz, campeonato fechado, justamente para quê? Para segurar melhor o público, para conseguir trazer, né, ali, manter ali né, uma concentração maior da galera, né, o que segura essas competições, né, seja ela municipal, estadual, porque a partir do momento que você tem número de praticantes, você consegue expandir mais, entendeu? Criar mais condições, entendeu? Desenvolver coisas mais interessantes para o seu público, né? E o que faz isso é o que é? São as competições, né? É isso que faz com que você consiga segurar uma grande galera. Aqui, muitas das vezes, aqui, o que segura, a gente tem um galerão aqui que está com a gente até hoje, é por causa de competição. Meninada gosta, entendeu? Eles adoram campeonato, entendeu? E talvez se eu não tivesse, se a gente não tivesse campeonato, talvez poderia ter o mesmo público, mas não treinar com a mesma garra, com aquela mesma vontade, com aquela mesma pegada, né? Hoje não, hoje a gente tem adversários, entendeu? Para você conseguir levar para a competição. Antes não, antes a gente tinha que praticamente, quando tinha campeonato, lutar atleta nosso com o próprio atleta nosso, porque não tinha tanto adversário, você não tinha tantos praticantes infantil. Hoje não, hoje tem bastante. Então a gente tem opção de escolha, né? Agora a capoeira já está começando a acontecer isso. Daqui a uns tempos vai começar a acontecer isso com a capoeira. Né? Tudo agora é muito recente, porque os campeonatos que tem, muitas das vezes, são campeonatos em grupos fechados. Agora, a partir do momento, igual isso aí, acho que é Volta ao Mundo, né? Alguns campeonatos que estão abrindo, tipo Red Bull, essas coisas, é porque eles não têm segmento, muitas vezes não dá continuidade, demora demais a acontecer. Mas se começarem a surgir outros campeonatos mais abertos, a gente vai ter esse mesmo problema. A gente começa a ter esse mesmo problema, né? Então, assim, você vai ter um galerão focado muito mais em competição, né? E aí já vai ter um outro problema, porque eu não sei como que está sendo esses campeonatos. Esses campeonatos, eles trabalham com criança, que ainda me parece que ainda não está voltado para esse público. E se voltar para esse público infantil, vai ter que ser um quesito diferenciado. Aí começa a pegar, porque até então, quem trabalha com jovem e com adulto, né, vai ter que se desdobrar, porque vai ter que fazer um outro tipo de trabalho. Né? Agora, vamos supor que lá na frente, agora, por exemplo, eu cheguei a disputar campeonato Master, categoria Master, né, igual acontece na Confederação, por exemplo, também. Quer dizer, já é um outro público, um treinamento diferenciado. Né? Porque se eu não seguro a base, cá embaixo, que é um trabalho infantil, não seguro ali, procuro manter no meio ali, que é a galera mais jovem, e ir lá na ponta, entendeu? Que ali é o resultado, né? Final, que é o pessoal mais idade. Né? Então, esse é um dos públicos que a gente tem que começar a se preocupar mais. Tanto lá no início, que é a criança, né? A garotada, e lá no final também, que é o pessoal
né, de idade mais avançada. Entendeu? E como trabalhar com esse pessoal, porque até então a gente não tem isso muito definido. São poucos, né, os grupos, né, ou são poucos trabalhos que desenvolvem isso. Porque é muito complicado, somente para quem é profissional de capoeira, vive de capoeira. Vou pegar nessa parte. Eles têm muito problema com isso. Então, eles vão ter que ter um público, assim, na verdade, eles, a maioria das vezes, eles têm um público específico. Ou abre várias, né, filiais, né, a gente estava discutindo aqui, e começa a desenvolver filiais maiores, né, em quantidades, né, para conseguir segurar um público legal, né, ou então começa a trabalhar com um determinado público específico. Entendeu? É o que acontece com a maioria hoje em dia. Né? Quando não tem muita filial, o que eu faço? Eu trabalho com um público específico. Tem alguns meninos aqui, por exemplo, aqui, que trabalham muito com criança, mas na verdade eles são competidores. Né? Então, assim, acaba ficando um pouco meio sobrecarregado, né, para o camarada. Porque isso é tudo muito novo agora, está começando agora esse tipo de competição mais aberta, né, fora da confederação. Agora, imagine daqui 10 anos. Né? Imagine daqui 10 anos. Como é que não vai ser? Nós começamos um trabalho com criança em 2017, 2016, 2017 para 2018. Né? Então, assim, é muito recente. E tem muita quantidade de criança competindo hoje em dia aqui. Muita quantidade de criança. Né? E a gente disputa aqui, porque aqui a nossa disputa aqui, ela é diferenciada em outras repartições do Brasil, porque aqui a gente trabalha as crianças aqui com K1. Né? São as regras de contato mais intenso. Enquanto que lá fora, né, lá eles trabalham, eu observei lá, eles trabalham com o chamado sub-17. Eu não lembro de ter visto criança lá, não. Lá eles trabalham com sub-17, entendeu? E lá eles trabalham com light contato. Eles não trabalham com K1. K1 lá é só para adulto. Né? É uma competição de ringue. Lá eles trabalham com essas competições, mas ela é no tatame. É diferente das competições de ringue. As competições de ringue são mais pegadas, entendeu? Aí é low kick, me parece que é o full contact, e o K1. São competições de nocaute. Né? Aqui não, aqui já trabalha com K1. Entendeu? Que já é mais pegado. Então, assim, você tem um público infantil diferenciado. Entendeu? O público infantil aqui é diferenciado. Então, trabalho, aí que é outro problema, porque a gente trabalha com criança aqui como se trabalhasse com adulto. É um treinamento como se fosse para adulto. Entende? Porque não, por isso que quando eu falo que não tem um treinamento específico para esse público, é justamente aí. Você está entendendo? Esse é o outro problema. E o pessoal de mais idade, que idade mais avançada que a gente tem também, eles têm que entrar no mesmo esquema de treinamento. Não tem treinamento específico para isso. Lá fora existe essa divisão, entendeu? Desses públicos. Aqui a gente ainda não tem essa divisão. O treinamento aqui é igual. E pelo que eu já observei, já rodei, já andei por aí, já vi, em vários lugares, é o mesmo tipo de treinamento, vale para todo mundo. As pessoas treinam do mesmo jeito. Então você não tem um treinamento específico. Né? E aí quando a gente discute essa questão eu pego mais a questão da capoeira, né? Quando a gente discute essa questão da capoeira, que o pessoal fala assim, mas porra, a capoeira é jogo? O tempo as pessoas ficam perguntando, é luta, é dança, o que é a capoeira? Né? E aí eu me pergunto, né? Às vezes eu falo, depende muito
como cada um trabalha. Depende muito da visão de cada um, né? Porque às vezes você está dentro de um... Ou depende muitas vezes do contexto, porque às vezes você está dentro de um determinado espaço que não dá para você trabalhar uma capoeira focada num jogo mais duro, no sentido, vamos colocar como se fosse luta. Às vezes você está num espaço que não dá para você trabalhar uma capoeira no quesito jogo, porque o público que você tem ali, às vezes ele não atende muito dentro daquilo que você quer trabalhar, né? Tem muito pessoal que gosta de capoeira, que salta, que pula, que faz uma série de acrobacia, faz um monte de coisa. E aí você tem um público que ele não vai te atender nesse quesito, né? Então, às vezes, é muito mais interessante você investir em instrumentação, musicalidade, maculelê, samba e outras coisas, entendeu? Do que ficar muito preocupado com essa questão de ter, né, jogadores, entendeu, de alta performance, entendeu, no sentido de fazer aquele, né, showzaço, né? Pô, pá, tem excelentes alunos, né? Então é mais complicado, principalmente quando você trabalha com adolescente, que é um outro problema, porque você está no processo ali de transição. A capoeira ela tem esse problema, porque quando você entra, começa a trabalhar com adolescente, tem essa questão dessa transição do garoto, né? Sair dessa parte de adolescente e entrar nessa parte aí do que a gente chama de adulto, né? E é muito difícil você, principalmente capoeira, é muito difícil você separar o adolescente ali do adulto. Porque às vezes você olha o garoto e você fala, pô, esse moleque é adulto, entendeu? Você não vai ficar perguntando. Você olha mais ou menos pela estrutura física, né? E deduz, entendeu? Que seja adulto. E aí você já vai fazer um jogo mais ou menos estiver jogando com adulto. Esse é o problema, né? Enquanto que no sistema de combate, nas outras lutas, né, isso já não acontece. Porque o que acontece? O moleque vai subir no ringue, né, às vezes é opcional, entendeu? A gente chamada luta casada. Eu já tive situação de ter aluno meu adolescente que lutar com o adulto. Você faz uma avaliação, pá, fala, pô, o moleque tem potencial. Mas você tem que conhecer muito bem seu atleta para você fazer isso, né? Porque se der um BO, já viu, a coisa complica, né? E capoeira, muitas das vezes, não avalia muito isso. Aí você pega um adolescente, joga na roda, porque a capoeira você tem criança, ali na roda você tem o pessoal idoso, você tem o pessoal, você tem ali é tudo misturado, né? Tudo misturado ali, né? Como diz outros, junto e misturado, né? Então você não tem como muito fazer essa separação. Esse é um dos problemas que a capoeira ainda não fica muito claro. Talvez na competição fica, mas só que a gente ainda não tem uma competição muito separada ainda dessa maneira, né? Com criança, com adolescente, né? E com adulto e com idoso, né? Ou pessoal de idade mais avançada. A gente não tem. Então a gente ainda está agarrado ainda nisso. Então por quê? Porque a gente ainda não tem uma capoeira, né, definida, o seu modo de trabalhar. Ainda fica muito aquela coisa, capoeira é dança, capoeira é luta, capoeira é jogo. Não é que fala, pô, mas esse assunto é batido pra caramba. Só que ele continua ainda, né, muito forte no modo de trabalhar a capoeira. Ele não é definido, entendeu? As coisas, é porque a gente não tem muito essa coisa de definição da capoeira. Esse que é o grande problema. A gente tem muito conceito, né? Muitas ideias, muitas teorias, né? Mas não tem assim, uma coisa definida. Você pega, por isso que às vezes eu fico citando essa coisa de outras lutas, por quê? Porque eu trabalho com os dois, entendeu? E eu já competi muito em capoeira também. Eu já participei de muitas coisas de competição, né? E
lido hoje muito com competição e luta. Então, assim, você pega, por exemplo, vamos pegar o karatê, por exemplo, ele é uma coisa definida, entendeu? O karatê é uma coisa definida. Se você vai lá competir, você sabe que o que pode e o que não pode. Capoeira é muito subjetiva, as coisas não tem como você saber o que pode e o que não pode. Né? Porque o grande problema que fica no meio ali, entre a competição de capoeira e os grupos de capoeira, são as rodas que acontecem nas ruas e as rodas que acontecem em eventos. Entende? Então, esse meio ali que acontece, esse ali que é o problema. É ali que é o problema. Entendeu? Então, é ali que fica a coisa indefinida. É ali que fica indefinido. Entendeu? Porque, por exemplo, no sistema de luta, você tem ali, por exemplo, o que a gente chama de sparring. Vou pegar como exemplo o sparring. Então, você tem um treinamento ali, normal, que o pessoal faz, você tem um sparring, que é uma base ali, né, para um ringue, para uma disputa, né, de campeonato, vou pegar mais como exemplo, e você tem um ringue. Lá, né, você já sabe que chegou lá, está valendo um nocaute, entendeu? Você sabe que define ali é um nocaute. Né? Aí estou colocando no patamar mais alto de pontuação. Né? Você tem a pontuação, você tem o knockdown, entendeu? Que já dá uma melhorada ali em termos de pontuação, mas você tem um nocaute que define ali a luta. A capoeira hoje, vamos tirar fora o campeonato. A gente não tem tanto campeonato assim, né? Aí a gente pega rodas de evento, que é o mais comum, né? E pega rodas que acontecem na rua, também que é o mais comum. Né? E aí cada um tem a sua maneira de trabalhar, de lidar com isso. Às vezes você vai em evento e dá para você jogar, e às vezes não dá para você jogar. Né? Pode? Não, não, não. Tá ruim. Mistura lá. A outra não dá, não. Vai ficar legal. E aí o que acontece? Você tem essa divisão, que fica ali, essa divisão ali no meio. Né? Porque quando você vai para o quesito de competição, você tem coisas definidas. Quando você vai para o conjunto de roda, entre eventos e entre roda de rua, você não tem como avaliar quem é quem. Aí começa a ter problema com graduação, você começa a ter problema com faixa etária, você começa a ter problema com níveis de treinamento diferentes, visão diferente de cada um. Né? Você não tem uma coisa que define igual acontece no caso de luta. Lá na luta você vai medir isso lá no ringue. Muitas das vezes você vai pela quantidade de luta que o cara tem, o camarada tem. O cara... Porque lá você tem o quê? Você tem o cara que é amador, você tem o cara que é semi-pro, você tem o cara que é profissional. Então você tem ali esses três quesitos ali, entendeu? Esses três modos de você avaliar o atleta. E na medida que você está ali envolvido com isso, muito tempo, só do jeito do cara lutar, você consegue avaliar se o cara é amador, se o cara é profissional. O semi-pro é meio... Eu sei lá, eu fico meio na dúvida. Porque geralmente o pessoal vai muito pela quantidade de luta, mas isso aí vai muito de cada confederação. Entendeu? A maneira como ela avalia o semi-pro, como ela avalia o profissional. Né? Alguns pelo número de luta, outros pelo o modo de como eles trabalham o atleta. Por exemplo, você pega lá o cara que é amador, ou adolescente que vai lutar. Geralmente usa capacete, em alguns lugares usa protetor de tórax, caneleira. Né? O cara é semi-pro, então ele vai usar só caneleira. E as luvas, né? Então ele não usa capacete, né? E nem protetor de tórax. Né? Tem isso também. A não ser que seja o light contato, aí é diferente.
Mas... E o profissional, que o cara só vai usar a luva mesmo, né? Então tem isso. Essa é uma maneira que você consegue avaliar, separar aí desse jeito. Agora, só que, é claro, entendeu? Na hora da trocação, aquela coisa toda, você consegue analisar se o cara, entendeu? Ele é isso ou não. Às vezes o cara não é profissional, o cara fala que é. Isso é muito perigoso também. A gente tem alguma situação assim que é meio louca, né? Agora a capoeira, igual eu estou falando, ela é pior. Porque às vezes tem um cara, por exemplo, o cara tem a mesma graduação, qual o problema da graduação? Às vezes o cara é corda marrom, sei lá, eu não entendo muito bem de graduação, estou pegando como exemplo, tá, galera? E tem o outro também que é corda marrom. Mas como é que você vai avaliar nível de treinamento de cada um? Aí vamos supor, eu tenho lá um tiozinho lá, um tiozão lá que cinquentão lá, corda marrom. E tem um outro garotão lá, sei lá, 30 anos, 20 e poucos anos, também corda marrom. E aí, como é que faz? Né? Porque aí o cara vai avaliar pela corda, não vai avaliar pela faixa etária. Né? Vamos supor, você pega lá o outro lá, corda verde. Aí você pega lá um outro, encontra um menino lá que é cordel verde, né? E aí entra essas questões também de capoeiras diferentes, né? Esse final de semana, por exemplo, eu tive num evento de capoeira Angola e foram várias pessoas lá com graduação diferente, aquela coisa toda. O pessoal da Angola não usa graduação, né? E aí, como é que faz? Né? Então, o pessoal, a grande maioria que foram lá, ficaram perdidos na hora, não pela graduação, mas pelo tipo de jogo. Porque existe aquilo que é válido para a capoeira Angola e existe aquilo que é válido para o pessoal da capoeira contemporânea. E aí, como eu não sou da capoeira Angola e vou no evento de Angola, aí já viu, né? Eu tenho que comer o que a casa oferece. Tem que jogar com a regra deles. Porque tem isso também. Por isso que, às vezes, muito dos treinamentos que se faz da capoeira não faz muito sentido. E aí onde entra e volta, não discutir essa coisa da questão do jogo e a questão da luta, de como eu interpreto isso. Né? Porque Angola, por exemplo, lá o pessoal da Angola, eles têm um jeito de trabalhar a capoeira deles, né? O pessoal da contemporânea, em sua grande maioria, trabalha de um determinado jeito. Você tem o pessoal do cordel, que é uma outra capoeira totalmente diferente, né? Que eu acho que está mais próximo da capoeira competitiva, eu vejo mais uma capoeira esportiva, melhor para competir, eu vejo a capoeira de cordel, entendeu? E eu, particularmente, eu acho ela mais objetiva para competição, entendeu? E, e até mesmo para o pessoal jogar com o pessoal de Angola. Porque ela não segue muita... Ela não é muito performática, entendeu? Então ela não tem uma definição, entendeu? É uma capoeira que não tem muita definição. Capoeira de cordel, o pessoal critica muito aquela coisa toda, mas ela é uma capoeira que ela não tem muita definição. Ela acaba mais encaixando, entendeu? Em outros tipos de capoeira para jogar, né? Justamente por isso. Enquanto que a capoeira contemporânea é mais difícil, porque ela já segue um padrão de treinamento, onde as pessoas se apresentam e treinam dentro de um determinado padrão, dentro de um determinado modelo, né? Então tem isso também, é uma coisa que tem que estar muito atento. Às vezes você vai disputar um determinado tipo de campeonato e muitas das coisas que às vezes a regra pede ali, geralmente às vezes o pessoal, por exemplo, da capoeira contemporânea não treina, enquanto às vezes o pessoal da capoeira de cordel treina. Porque muitos dos campeonatos que a gente tem de confederação, né, principalmente, ele é mais para o pessoal de cordel, entendeu? É uma coisa que encaixa mais na capoeira de cordel, até porque eles têm lá, parece que tem uma listagem lá de movimentação, acho que são 76 movimentos, né? Então tem uma listagem ali, o pessoal se identifica mais ali.
Enquanto que esses campeonatos que estão surgindo aí agora, ele é um campeonato voltado mais para a galera, entendeu? De corda. É uma coisa que tem que estar atento, pessoal. Então, quem quer, assim, quem for competir dentro desses outros campeonatos, eles vão ter que encaixar nisso aí, entendeu? Por isso que às vezes o pessoal, muitas vezes o pessoal da corda não gostava, não, assim, não gosta muito de competir no campeonato de confederação, entendeu? Porque o modo deles avaliarem é diferente. A maneira como eles enxergam a capoeira dentro do quesito jogo é muito diferente do pessoal da contemporânea, que já enxerga de uma outra maneira. Então, assim, começam assim, a desenvolver jogo baseado em toque. E, na verdade, não é bem isso. Enquanto que na confederação, os jogos eles são baseados ali mais na ritualística. Né? É um jeito de jogar dentro ali de um determinado toque, mas existe algumas ritualísticas ali que é necessário. Tipo uma chamada, uma volta ao mundo, né? Uma colocação de golpe, uma entrada de rasteira, uma coisa assim que tem mais a ver com a capoeira na visão deles, né? Então aí tem essas divergências que acontecem, enquanto que o pessoal de corda já tem um outro olhar, entendeu? De como trabalha a capoeira. Pelo que eu estava observando ali, a modo como eles avaliam. E eu não vi muitos campeonatos que eu participei, pelo menos na minha época, né, eu não vi pessoal de corda participando. Entendeu? E eu acredito que seja talvez por causa das regras. Eu vi pessoal da regional participando, entendeu? Porque encaixa melhor, porque ele já faz isso, já é uma coisa que tem mais a ver, né? Até o jeito de movimentar, entendeu? Os que apareceram lá, eu não lembro se os que apareceram lá assim com um jogo parecido com o jogo de capoeira contemporânea, não conseguiu encaixar muito no esquema, entendeu? É um modo muito agressivo de jogar capoeira, entendeu? Muito agressivo, entendeu? Então eles jogam muito baseado na força, muito na agressividade. É um modelo de capoeira totalmente diferente, que não enquadra muito bem. Talvez por esse modelo de campeonato que eles estão trazendo, sim, funcione, né? Então, assim, é isso, pessoal. Eu vejo por esse lado, porque uma coisa que a gente ainda tem muita essa dificuldade, não sei a maioria aí, entendeu? Eu não sei a maioria, mas é justamente a maneira como o leigo, entendeu? Começa a enxerga a capoeira. E o próprio capoeirista também. Tive muitos esses problemas, de muitos capoeiristas ficar naquela assim de mas a capoeira Angola é isso, a capoeira regional é aquilo, os caras ficar, entendeu? Fazendo aí essa avaliação entre um e o outro sem ter um conhecimento legal, né? Porque se você pega, por exemplo, a capoeira mais esportiva, você vai ter ali a capoeira de cordel, né? E hoje, nos dias atuais, você vai ter a capoeira de corda. Está mais focado nessa área de competição, né? Até antes não estava, mas hoje já está. Você já tem uma capoeira mais competitiva, no sentido de competir. Quando eu falo competir, eu falo esportivamente, tá? Esportivamente. Entendeu? Não estou falando em competir só no sentido de trocar, de disputar, não. Estou falando no sentido esportivo. E quando você vai para o lado da capoeira mais cultural, você já tem aí a regional em Angola, entendeu? É mais nesse sentido. O pessoal da regional, eu não sei, mas eu acho que o pessoal da regional você já não vê muito disputando campeonato. Assim como o pessoal da Angola também, você não vai ver disputar campeonato. Né? Você vai ver mais pessoal de cordel ou pessoal, né, da capoeira aí hoje, aí de corda, né? Da contemporânea, já entrando por esse caminho aí. Né? Então você tem aí 4 capoeiras, né? 2 da área cultural e 2, entendeu, da área esportiva.
né? É igual quando você pega, por exemplo, ali no sistema de luta, que divide ali o pessoal da arte marcial e o pessoal do combate esportivo. Então, a galera do combate esportivo é aquela galera ali que, né, só vai disputar campeonato mesmo. Não tem jeito. Né? O pessoal fica batendo pé falando que é arte marcial, mas não é. Ali é luta de combate esportivo. O foco ali é competição. Né? Se você pega capoeira de corda, de cordel, o foco também é jogar e competir. Entendeu? Agora, quando você pega o pessoal da Angola, o pessoal da regional, não, você já vai ter outros elementos, né? Mais de preservação, você vai ter mais coisas, entendeu? Envolvidas ali, né? Nessas duas capoeiras, entendeu? Então, é isso que muitas das vezes o pessoal faz confusão. Hoje em dia, o pessoal faz muita confusão. Talvez na época que a regional foi desenvolvida era uma coisa, a visão era uma. Mas se você pegar a atualidade dos anos, pegar 80, dos anos 80 para cá, né, a maneira como as pessoas enxergam a capoeira regional mudou muito. E a maneira como se trabalha a capoeira regional também mudou demais. Né? Então, assim, existem outros elementos que eles trabalham, muito mais elementos. Enquanto que a capoeira de cordel, a capoeira né, de corda, ela esportivizou, ela ficou mais. A de cordel já fazia isso, né? Desde lá da década de 70, entendeu? Que começou a surgir as competições. Né? A de corda é que não fazia, entendeu? Eles não entravam muito nessa área de competição. Hoje, né, a partir de 2000 para cá, entendeu? Eles começaram a se envolver mais nesse lado aí. Muito timidamente, mas começaram. Né? Começou dentro dos grupos, os grupos começaram a desenvolver isso e hoje, né, isso aí se alastrou, entendeu? E virou algo realmente visível para todo mundo aí. Uma coisa que a gente achava que era impossível, né? Hoje isso aí é possível. E isso é legal, isso é bom, né? É um sinal que a gente aí já está começando a desenvolver bastante aí em nível de capoeira, né? Em nível de capoeira, né? Ainda a maneira como a gente discute a capoeira é que eu acho que está muito agarrado. Porque nós não estamos discutindo a capoeira de forma mais ampla, né? A gente ainda tá muito preso ainda nessa ideia do meu grupo, a minha capoeira, né? E ainda está muito ainda nessa coisa da vaidade ainda, assim, ainda está muito presente ainda no meio capoeirístico. O sistema de luta também tem, mas o sistema de luta muitas coisas dá para você resolver lá no ringue, entendeu? Mas a capoeira não, a capoeira ainda está muito ainda preso a essa coisa, né, do meu, né, do meu grupo, do meu trabalho, entendeu? Isso e aquilo. Porque a gente não tem como fazer uma avaliação geral. Ainda não é muito visível. As coisas da capoeira ainda é muito nebulosa. Não é muito visível. Né? Tudo as pessoas acham que se resolve na roda, mas às vezes não é bem por aí. Né? Às vezes conversando, trocando ideia, batendo papo, discutindo a capoeira de forma mais ampla, né? Quando eu falo mais ampla, quer dizer lá na frente, discutir a capoeira mais futuramente. A gente ainda está discutindo muita capoeira, né, do passado. Ainda está muito preso lá atrás no passado. E talvez isso pode ser o que está amarrando muita coisa. Porque às vezes quando você discute alguma renovação, algumas mudanças, algumas alterações, o cara fala assim, mas tem a questão da tradição, da ancestralidade, tem a questão... Aí começa a agarrar aí, né? E aí quando entra nisso aí, a gente já não está falando muito de uma capoeira voltada para a questão cultural, a gente está falando de uma capoeira voltada à questão esportiva. E aí é onde a gente tem que separar uma coisa da outra. A gente tem que separar aquilo que tem a ver com esporte e aquilo que tem a ver com cultura. Né? Então, é isso que ainda está muito misturado. Né? Está muito misturado, porque às vezes o cara ele é de uma capoeira esportiva e fica defendendo uma ideia de capoeira como se fosse algo, entendeu? Lá, entendeu? Da Angola. O cara não trabalha com Angola, não trabalha com regional, fica defendendo uma ideia como se fosse de Angola ou se fosse de regional.
Não sei por que as pessoas ainda continuam nesse discurso. Né? Às vezes o cara começa a falar certas coisas, eu questiono muitas das vezes. Falo, pô, mas você é capoeira Angola? Você é capoeira regional? Não, eu não sou. Cara, é um discurso, entendeu? Que não, ou uma justificativa que não faz muito sentido. Ou você discute a capoeira no geral, né, entendendo tudo isso, né? Ou então, cara, fica na sua, velho. Entendeu? Porque não dá para fugir do assunto. E as discussões hoje, né, ela, ela tem que ser uma coisa muito clara, entendeu? Hoje, não, eu não. Eu, por exemplo, eu gosto de capoeira Angola, mas eu não sou um goleiro. Isso é uma coisa particular minha, né? Agora, a galera que eu tenho lá, se tiver que competir, quiser competir alguma coisa, se eu achar que é legal, eu ponho para competir. Isso não é para mim, é para eles, né? E isso é que as pessoas têm que entender. Porque a capoeira está aí, cara, no mundo inteiro, né? Então é isso que tem que. Agora, você tem que transmitir, passar alguma coisa histórico, em termos de conhecimento, né? Questão de mestres mais antigos, né? História da capoeira, outros elementos. Eu acho que isso é super importante, faz parte, né? Esses conhecimentos, a história, tudo isso é o que define, né? O que define no sentido que eu falo assim de estrutura, né? Que você tem como estrutura, entendeu? Saber separar uma coisa da outra. Agora, tem que entender que a galera que está chegando aí é uma galera que, querendo ou não, ela está vivendo um outro momento, cara. Um outro momento. Eu acho assim, o cara que não quer essa capoeira, provavelmente, ele vai para a capoeira Angola. Ah, eu não quero, o cara vai para uma regional. Entendeu? Ah, eu quero a capoeira, mas eu quero a capoeira mais, forma mais cultural, entendeu? Forma mais histórica, entendeu? Eu quero a capoeira mais, preservar mais a coisa, né? Então ele tem opção. Hoje você tem opção de escolha. Antes você não tinha. Você não tinha muita opção. Era aquilo ali e não se discutia muito sobre quem é quem. Hoje não, hoje você tem a opção de escolher a capoeira que você quer. Coisa que antes você não tinha. Porque não existia esse tipo de informação, né? Alguém esclarecer para você e falar assim, ó, isso aqui é assim, isso aqui é isso aqui é aquilo outro, isso aqui é aquilo. Hoje não, hoje você tem como, né, buscar isso. Você tem essas informações. O que antes a gente não tinha essas informações, né? E quando você vai mais a fundo, entendeu? Percebe mais coisas, entendeu? E tenta enxergar a coisa de uma forma atual, você tem que ver isso também, né? Porque às vezes você pensa na coisa de uma maneira presente, né? Hoje, mas esquece, entendeu? Que capoeira é a longo prazo. Capoeira é a longo prazo. A gente pensa muito no momento, né? E às vezes as coisas não funcionam bem por aí. Às vezes a coisa não sai do jeito que a gente realmente quer. Eu sempre pensei capoeira a longo prazo. Entendeu? Sempre pensei capoeira daqui 20, 30, 40, 50 anos. Então é uma coisa que você tem que começar a fazer agora, né? É uma coisa que você tem que começar a fazer agora. Não é você esperar chegar lá na frente para começar a fazer. Né? Tem muitos que falam assim, né? Tem muitos que falam assim, quando eu sair mestre eu me preocupo com isso. Né? Então, quer dizer, ele não vai sair mestre nunca. Ele pode até se graduar mestre, mas ele não vai ser mestre nunca, porque o cara que está esperando isso, bicho, ele não está interessado em fazer nada. Entendeu? Então vai ficar empurrando com a barriga. Né? E aí que é o grande problema que acontece. Porque o cara, quando ele sai mestre, é igual em outras lutas, né? Você tem que. É o que a gente chama de tese, né? Você tem que criar alguma coisa. O grande problema é que a maioria do pessoal gradua mestre, tem título de mestre,
Aí continua fazendo a mesma coisa quando era aluno e continua fazendo a mesma coisa que a maioria faz. Então, quer dizer, não mudou nada, né? Não mudou nada. É aí que é o grande problema. Então, assim, não construiu nada, não se preocupou, né? E está trazendo algo novo. Porque você pega lá, acho que, não sei se é no karatê ou outras modalidades de luta, karatê principalmente, cara, eu acho que no kick também tem algumas coisas assim. O cara sai faixa preta, acho que quarto dan, quando sai mestre, ele tem que criar um kata, ele tem que desenvolver alguma coisa, entendeu? Para fazer essa diferença. A capoeira você não vê isso, né? O cara sai mestre, pronto, fica por isso mesmo e não tem nada, entendeu? O cara é mestre e aí? Né? Só mais um. Né? Então, assim, é só mais uma graduação. Então, acho que falta que o cara criar, construir alguma coisa, tá buscando, entendeu? Um meio de melhorar a capoeira, né? Mas aí, quer dizer, ele não melhora nem a capoeira dele. Nem a capoeira dele é melhor, entendeu? Continua fazendo as mesmas coisas que ele fazia há 30 anos atrás, entendeu? Quando eu comecei a treinar, ele está fazendo a mesma coisa quando ele começou a treinar há 30 anos atrás. 30 anos, 40 anos atrás. Não muda nada, entendeu? Só passou o tempo. Então, acho que é isso que tem que a gente pensar, entendeu? Capoeira a longo prazo, né? Eu começo a treinar capoeira hoje, eu estou imaginando assim, como é que eu vou estar daqui 10 anos, daqui 15 anos, tá? Daqui 20 anos. Quer dizer, eu não estou construindo nada. Eu estou esperando o tempo passar para poder pensar o que eu vou fazer, né? Então, aí que é o grande problema. Que a partir do momento que você pegou a primeira graduação de capoeira, você nem está pensando, pô, eu pretendo ser mestre, né, Bel? Ótimo. Então, eu já começo a construir a minha maestria a partir desse momento. Eu começo já a construir. Começo a pesquisar, começo a correr atrás, começo, entendeu? Hoje, cara, nossa, os caras, entendeu? A galera aí hoje da capoeira aí é para dar de 1000 a 0 na galera mais antiga. A galera mais antiga não tinha recurso nenhum. A gente não tinha muito recurso igual o pessoal tem hoje. Entendeu? Tinha essa facilidade de informação, volto a dizer, igual a galera tem hoje. E, no entanto, o negócio está piorando. Né? Então, assim, facilitou para um lado e piorou para o outro. Entendeu? Então, o que era para estar melhor, entendeu? Se tornou pior. Então, essa é uma das reflexões que a gente tem que estar fazendo. Entendeu? Então, às vezes eu faço assim, essas lives que eu faço aqui, às vezes na sexta-feira, tem sexta que dá, tem sexta que não dá, é mais para refletir sobre isso. O que a gente espera da capoeira daqui para frente? Né? Não todo século XXI, né? Capoeira do século XXI. O que a gente espera dessa virada de século, né? Na capoeira? O que nós estamos construindo para a geração futura que está vindo aí? Né? Que a grande galera que está vindo aí, estão surgindo agora de mestre, né? Eu tenho ido em várias formaturas de mestre aí, é a galera do século XX, que está com a mesma mentalidade. Então, assim, não mudou nada. E isso é ruim, porque eles estão formando mestres, vão estar formando mestres com a mesma mentalidade do século, né, XX. Esse é o problema. Então, nós vamos estar formando uma galera do século XXI com a mentalidade do século XX. Né? Século atual, século passado. Então, assim, não mudou. Entendeu? Não mudou. Então, acho que a galera que começou lá na década de 90, principalmente,
teve muitos começaram na década de 90 que agora estão saindo mestre, né? Não conseguiram atualizar. Não pensaram, falaram assim, pô, sair mestre no século XXI, na virada do século, entendeu? No próximo século, entendeu? Vou trazer uma capoeira. Não, ninguém pensou nisso. Entendeu? Aí o grande problema quando se pensa a capoeira como tradição. Então, assim, a tradição ela tem que ser renovada. Não dá para você pensar uma tradição no sentido, entendeu, retrógrado, entendeu? De achar que nada muda. As coisas mudam, né? As coisas mudam. A capoeira, se você pegar lá desde os tempos atrás até a atualidade, sabe que mudou muita coisa. Capoeirista que não tem muito interesse, entendeu? E aí está mudando. A capoeira, por si só, ela muda, né? E todo mundo sabe disso, que a capoeira é mutante, ela é dinâmica, entendeu? E o fato dela ser mutante, ela ser dinâmica, é o que fez com que ela chegasse até os dias atuais. Talvez se ela não passasse, não fosse isso, né, teria desaparecido. E aí nós, como praticantes, né, aí já nem vou discutir a questão do cara ser ou não ser mestre, mas as pessoas que acreditam na capoeira como algo permanente no sentido de seguir por gerações futuras, eu acho que aí cada um tem que fazer a sua história, né? Deixar a sua história aí, para que outros possam se espelhar nela. Acho que é isso que é super legal, né? Então, jogar capoeira, tocar, cantar, muito interessante, mas volto a fazer a mesma reflexão. O que nós estamos fazendo, né, de diferente para a capoeira futuramente, né? E aí, quando eu falo futuramente, eu estou querendo discutir o seguinte, é o que nós estamos fazendo hoje, não é o que nós vamos fazer daqui 10, daqui 15, daqui 20 anos. Porque isso vai ser as consequências. O que nós estamos fazendo hoje é as consequências que vai estar acontecendo lá na frente. Quais vão ser essas consequências? Né? Será que eu consigo gerenciar isso, gerir isso? Entendeu? E imaginar essas consequências? Qual esse tipo de consequência eu vou querer lá na frente? Né? Será que eu estou me preparando para lidar com isso lá na frente? Né? Então, esse é o que a gente pensa da capoeira dentro desses três modos, né? A capoeira como luta, como jogo e como dança, né? E qual capoeira eu vou estar construindo, né, lá na frente? Qual é que ainda vai continuar? As três? Uma das três? Né? Então, é isso que a gente tem que estar um pouco aí preocupado aí, né? Para que a gente consiga melhorar mais e mais, né? Não com essa visão de mestre, né? Porque a gente tem muito essa visão de mestre. Tudo a gente acha que é responsabilidade do mestre, né? Mas o mestre é um capoeirista em construção, né? Ele vai se moldando, ele vai melhorando e vai fazendo a coisa acontecer na medida que o tempo vai passando. Mestre é isso, é um capoeirista em construção, entendeu? Ele não é alguém que pegou a graduação de mestre e terminou por ali, não. Pelo contrário, entendeu? Ele vai ter que, né, estar se reinventando, renovando, reconstruindo, se reciclando. Porque ele passa por ter uma responsabilidade muito maior para a capoeira. Entendeu? E não simplesmente o cara que vai acomodar. Ah, vou sair mestre, igual a grande maioria fala, agora eu vou, aposentei. Um monte fala assim, aposentei. Saí mestre, aposentei. Cara, eu acho que quando ele pega mestre, ele pegou a aposentadoria desde capoeira. A grande maioria fala isso para mim. Entendeu? Ah, agora eu não quero
me preocupar com nada. Quero botar meus alunos lá da aula e eu ficar só, entendeu? Acompanhando o desembolar da coisa. Quer dizer, o cara sai mestre aí que o trabalho do cara vai triplicar. Porque ele vai ter uma outra responsabilidade, entendeu? De ter que se preocupar com a capoeira lá na frente. Né? É aí que a coisa pega. Então, a galera que tem essa visão, que tem essa vontade, né, de ser mestre, então, acho que já tem que estar pensando nisso agora. Já construir essa mentalidade, né, agora, de mestre. Entendeu? Mestre é agora, é hoje. Não é lá na frente, quando você pegar a graduação. Entendeu? E quando você pegar a graduação, pegar o título, só vai estar confirmando uma coisa que você já é. Entendeu? Você não vai passar semestre a partir dali. Você está confirmando aquilo que você já é. É isso que é legal. Entendeu? Então, como as pessoas vão estar te olhando dali para frente, entendeu? Não vai fazer diferença. Entendeu? E você já é aquilo ali. Então, isso não vai te assustar. Entendeu? Diferente. Quando eu peguei minha graduação de mestre, eu fiquei preocupado. Eu falei, cara, como é que os outros mestres vão me ver? Entendeu? Mas mal sabia eu que eu já tinha construído isso lá atrás. Então, isso não me assustou tanto. Entendeu? O grande problema que eu comecei a ter quando eu me graduei mestre foi lidar com uma capoeira que estava mais voltada para um público mais jovem. Esse é o problema. Né? Então, esse que é o grande problema. Eu peguei graduação de mestre num momento que a capoeira estava muito focada num público muito jovem. Entendeu? Então, é esse que me preocupou muito. Mas, para mim, valeu demais. Então, eu curti esse momento, eu participei, entendeu? Busquei melhorar, busquei. Até que chegou um momento, eu falei, não, agora eu acho que vou ter que começar a trabalhar uma capoeira para daqui 20, para daqui 30, para daqui 40 anos. Entendeu? Porque se eu não fizesse isso lá atrás, eu não estaria aqui hoje, aqui, conversando aqui com vocês. Entendeu? Já teria parado de capoeira há muito tempo. Né? Então é isso que é legal. Entendeu? Você está construindo uma coisa lá na frente. Entendeu? Então é isso, galera. Vamos encerrar por aqui, né? Fechar por aqui. Acho que já deu para a gente bater um bate-papo legal aí. Trocar uma ideia boa. E para a semana, a gente está de volta aí novamente aí. Valeu, galera. Boa noite aí. Obrigadão pela presença de vocês aí.